estar instruídos a não permitir que parcerias estratégicas e interesses conjunturais contaminem o esforço nacional em alcançar um resultado ambicioso no documento final da Rio+20. Em alguns casos, creio, iremos enfrentar resistência de amigos próximos, mas nem assim podemos esmorecer. Desse modo, faço um apelo aos senhores senadores e senhoras senadoras para que exerçamos com tenácia nossa obrigação constitucional de fiscalização. Devemos manter-nos atentos ao desenrolar das negociações e solicitar ao Poder Executivo que nos mantenham a par delas. Em suma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil, como anfitrião do evento, não pode ficar a reboque das maiores potências. Devemos, sim, se necessário, nos insurgir de maneira firme, dura, concreta, contra esse possível panorama. Somos nós os protagonistas da Rio+20 e assim devemos nos portar em todos os níveis de negociação. Ou o Brasil se afirma agora, de vez, ou haverá um imenso retrocesso em relação a Rio 92. Daí ser fundamental que a presidenta da República, Dilma Rousseff, assuma essa liderança, chame o feito à ordem e dê um tom definitivo com a sua capacidade política e gerencial às tratativas da Rio+20. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Muito obrigado a vossas excelências. Vale. Com a palavra o senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, senador José Sarney, gostaria de registrar a presença aqui do presidente Valdir Pereira Gomes, do Conselho Federal de Economia, representando os economistas brasileiros, e senhor presidente José Sarney, o cabo Jaime Catanhede, do Maranhão, presidente José Sarney, presidente José Sarney, o cabo Jaime do Maranhão pede que registre a sua presença, pois ele gostaria de saudar Vossa Excelência, ali do Maranhão. E gostaria também de saudar a recuperação de pessoa tão querida que, felizmente, logo vai poder sair do hospital e ir para casa. Essa boa notícia eu quero muito transmitir a ela. Venho à tribuna para saudar a decisão da reunião do Comitê de Política Monetária, do Copom, do Banco Central, de reduzir a taxa de juros Selic em 0,5%, que agora está no patamar de 12%. Avalio como correta esta decisão, a qual revela a assertividade da diretoria do Banco Central para enfrentar a crise internacional. A reunião do Copom de ontem foi das mais longas da história do comitê. 4 horas de discussão e a decisão não foi unânime, pois 2 diretores votaram a favor da manutenção da taxa Selic. Após a reunião, o Banco Central divulgou uma longa nota justificando a decisão tomada. E aqui passo a ler esta nota do Banco Central, dada a sua relevância. O Copom decidiu reduzir a taxa Selic para 12% ao ano, sem viés, por 5 votos a favor e 2 votos pela manutenção da taxa Selic em 12,50% ao ano. Reavaliando o cenário internacional, o Copom considera que houve substancial deterioração, consubstanciada, por exemplo, em reduções generalizadas e de grande magnitude nas projeções de crescimento para os principais blocos econômicos.
o Comitê entende que aumentaram as chances de que restrições às quais hoje estão expostas diversas economias maduras se prolonguem por um período de tempo maior do que o antecipado. Nota ainda que, nessas economias, parece limitado o espaço para a utilização de política monetária e prevalece um cenário de restrição fiscal. Dessa forma, o Comitê avalia que o cenário internacional manifesta viés desinflacionário no horizonte relevante. Para o Copom, a transmissão dos desenvolvimentos externos para a economia brasileira pode se materializar por intermédio de diversos canais, entre outros, a redução da corrente de comércio, moderação do fluxo de investimentos, condições de crédito mais restritivas e piora no sentimento de consumidores e empresários. O Comitê entende que a complexidade que cerca o ambiente internacional contribuirá para intensificar e acelerar o processo em curso de moderação da atividade doméstica, que já se manifesta, por exemplo, no recuo das projeções para o crescimento da economia brasileira. Dessa forma, no horizonte relevante, o balanço de riscos para a inflação se torna mais favorável. A propósito, também aponta nessa direção a revisão do cenário para a política fiscal. Nesse contexto, o Copom entende que ao tempestivamente mitigar os efeitos vindos de um ambiente global mais restritivo, um ajuste moderado no nível da taxa básica é consistente com o cenário de convergência da inflação para a meta em 2012. O Comitê irá monitorar atentamente a evolução do ambiente macroeconômico e os desdobramentos do cenário internacional para então definir os próximos passos na sua estratégia de política monetária. Assim, e aqui encerrei a nota do Banco Central, mas observo que a crescente deterioração do cenário internacional e o arrefecimento das tensões inflacionárias certamente influenciaram a decisão do Copom. Ainda no último dia 20, o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, em artigo Pouca Munição, publicado no jornal O Globo, detalhou alguns aspectos da crise financeira internacional, dizendo: um dos fatores que agravam a turbulência financeira é a percepção generalizada de que os governos dos países desenvolvidos já gastaram boa parte da sua munição com a crise de 2008. Estados Unidos e Europa, que estavam e continuam no epicentro da crise, lançaram mão dos mais variados instrumentos: políticas fiscais, anticíclicas, redução das taxas básicas de juros para quase zero, injeções maciças de liquidez pelos bancos centrais e operações custosas de socorro a instituições financeiras privadas. A crise foi contida, mas nunca chegou a ser superada. As economias dos Estados Unidos, da Europa e do Japão crescem pouco ou nada. As taxas de desemprego e subemprego permanecem elevadas, especialmente entre os jovens. As finanças públicas estão fragilizadas, uma parte do sistema bancário continua vulnerável, particularmente na Europa. No momento, o grande risco é o de um novo mergulho recessivo, desencadeado por choques oriundos do sistema bancário ou de riscos soberanos. Se isso acontecer, os governos não poderão responder como antes. Os Estados Unidos e a zona do euro são os principais focos de preocupação, mas há problemas em outras áreas da economia mundial. É o caso da China, por exemplo, ressalta Paulo Nogueira Batista Júnior. Em 2008 e 2009, o governo chinês pôde adotar um vigoroso programa de estímulo à demanda interna que compensou, em parte, o choque recessivo provocado pelos desmandos financeiros nos Estados Unidos e na Europa. Em 2011, contudo, a China enfrenta inflação significativa dos preços de bens e serviços, que se adiciona ao problema mais antigo de uma onda especulativa com ativos imobiliários. A menos que a inflação ceda rapidamente, a China dificilmente poderá responder a uma segunda recessão nas economias desenvolvidas com políticas de expansão da demanda.
ou seja, o maior dos emergentes pouco poderá fazer para sustentar a demanda na economia mundial. Dessa forma, o que fazer? Eis então o que avalio ser o acerto das políticas que foram